Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Estamos começando mais um programa Umbanda Sem Fronteiras aqui na Rádio Sensorial FM. Eu quero já começar esse programa desejando uma quinta-feira linda para todos nós, uma quinta-feira cheia de sorrisos, cheia de alegria e repleta de saúde para todos nós. Eu sou Mãe Aurea, estou aqui no programa com vocês toda quinta-feira, sempre muito bem acompanhada do meu pai de santo, Pai Joãozinho. Já começo pedindo a sua bênção, meu pai, e também já aproveito para pedir a bênção de todos que estão aqui e agradeço o carinho de vocês, agradeço a audiência, agradeço a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa em todas as quintas-feiras, mas caso você tenha perdido algum dos programas, não se preocupe, você pode encontrar todos os nossos programas do Umbanda Sem Fronteira lá no canal do YouTube da Rádio Sensorial FM. Vai lá, pede para seguir o canal, segue o canal e acompanha todos os vídeos. Você vai encontrar todos os vídeos do Umbanda Sem Fronteiras, mas também você consegue encontrar todos os vídeos aqui da Rádio Sensorial FM. Que bom estar aqui com vocês em mais uma quinta-feira no nosso programa que eu amo fazer. E hoje eu vou fazer um programa que ele vai ser especialmente dedicado a todos aqueles jovens, todas aquelas pessoas que estão pensando em começar o seu desenvolvimento espiritual, a sua caminhada dentro da Umbanda. Também é dedicado a todos aqueles pais que desejam que os seus filhos comecem a acompanhá-los dentro da Umbanda, comecem a acompanhá-los nos terreiros, e também para todos os dirigentes, todos os pais e mães de santos que estão preocupados, que desejam atrair cada vez mais jovens para dentro do terreiro. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu vou contar para vocês como que é a minha visão em relação a trazer mais jovens para estar juntos de nós no terreiro. No segundo bloco, eu vou falar o que eu acredito que são dicas e aconselhamentos importantes para os jovens que estão ouvindo o nosso programa ou para os pais que estão ouvindo o nosso programa e podem passar esse programa para eles. São dicas e conselhos mesmos que eu vou trazer para esse começo de caminhada, o que pode ser feito, o que eles podem levar de orientações e dicas para esse início de caminhada. E no terceiro bloco, eu vou falar um pouco de como que nós, mães, pais de santos, dirigentes de terreiros, podem fazer ou ter atitudes para que o terreiro, para que as giras, para que esse trabalho de desenvolvimento seja atrativo e atraente. O que a gente precisa fazer para trazer esses jovens para dentro do terreiro? Eu estava conversando com meu pai Joãozinho, e aí ele estava falando que vai ter um 9º encontro da juventude de terreiros aqui em Campinas. E eu achei muito interessante falar sobre isso. E não só porque é muito bonito, né, de ver cada vez mais jovens e crianças buscando um caminho, buscando uma orientação e conhecendo a nossa Umbanda, mas também porque o futuro da nossa religião, ele depende dessas pessoas, né? A gente precisa ver cada vez mais jovens, cada vez mais pessoas novas se interessando pela religião, se interessando por esse estudo e querendo dedicar uma parte da sua vida para isso, porque o futuro da religião é essa. Aliás, o futuro de tudo vem dos jovens, né? Então, eu acredito que a gente precisa, sim,
se preocupar. E é importante a gente olhar para tudo que a gente tem fazendo nos terreiros e vendo se isso atrai, no sentido positivo, os jovens. Se a gente ainda está com uma mente muito presa ao que era na nossa época, as coisas que a gente falava, a maneira como a gente mostrava as coisas, e isso eu não estou falando dentro de tudo que a gente faz na gira, né? Porque a gente segue coisas que são ancestrais, a gente segue ritos e rituais que devem ser seguidos. Não é nesse ponto que eu tô trazendo essa reflexão, mas no sentido de passar o conhecimento, de como está o ambiente, de como que a gente pode se relacionar com esses jovens que estão vindo aí, né? Com pensamentos às vezes diferentes, com ideias diferentes, com vontades diferentes. E também eu acho importante a gente trazer essa reflexão, porque eu já falei diversas vezes aqui com vocês o quanto eu tenho um sonho, pode ser utópico ou não, de ver essa religião tão linda. E não só esses conhecimentos dentro da religião da Umbanda, mas esses conhecimentos para fora da religião da Umbanda se espalhando pelo nosso Brasil. Porque eu acredito que esses conhecimentos que a gente tem dentro da religião da Umbanda, eles são culturais, eles fazem parte da cultura brasileira. E nós, como brasileiros, e os nossos jovens e as nossas crianças precisam saber, precisam conhecer. Então eu tenho esse sonho que as pessoas possam falar sobre Umbanda, não só a religião, mas sobre os conhecimentos que a gente tem dentro da Umbanda, seja o conhecimento dos caboclos, das matas, das histórias, sejam os mitos, sejam as histórias africanas que a gente traz. Isso é muito importante como riqueza cultural. Então eu tenho esse sonho, eu acredito nisso, e eu acredito também que é o começo para que tudo isso perca o preconceito que a gente ainda sente. Eu acredito que o conhecimento, eu acredito que quando a gente passa esse conhecimento, principalmente para os mais jovens, abrindo a cabeça deles e mostrando que não é aquilo às vezes que falam para eles, que existe beleza, que existe verdade, que existe amor, que existe caridade, que existem histórias lindas dentro da Umbanda. Se a gente começa desde jovem, esse meu sonho utópico pode vir a ser realidade e a gente pode ter muito menos preconceito e a gente vai ter pelo menos seres humanos mais abertos, aprendendo a respeitar, aprendendo a entender a diferença entre os outros. Então, assim, é muito interessante e é muito importante a gente abrir esse diálogo sobre os jovens dentro dos terreiros e os jovens participando da nossa religião de Umbanda. Então eu volto daqui a pouco no segundo bloco falando coisas que eu acho interessante, dicas e aconselhamentos para os jovens que estão começando esse caminho. No terceiro bloco a gente fala então sobre os terreiros, sobre como que os dirigentes, os pais e mães de santos podem deixar o terreiro cada vez mais atrativo e preparado para receber esses jovens. Eu já volto. Sensorial Espaço Terapêutico, localizado no Boqueirão, na cidade de Praia Grande, é um local para você realizar cursos e atendimentos, como com o baralho cigano, o tarô, o jogo de búzios, também fazer tratamentos psicoterapêuticos individuais, tratamento com massagens. É um espaço preparado para receber você com toda a infraestrutura e o conforto necessário. Consulta nosso site, veja toda a nossa agenda de cursos. Temos também a loja online com diversos produtos. Então acesse agora sensorialet.com.br. Sensorial Espaço Terapêutico, expandindo consciências. Estou de volta com o programa Umbanda Sem Fronteiras aqui na Rádio Sensorial FM. Como eu falei para vocês, esse segundo bloco eu vou passar conselhos, dicas, informações para aqueles jovens que estão curiosos, que têm vontade de conhecer a Umbanda, que têm vontade de frequentar um terreiro, que têm vontade de fazer o seu desenvolvimento dentro dessa religião, ou só querem conhecer mesmo, né? Tem essa curiosidade de saber como funciona uma gira. Primeiro saibam que vocês são muito bem-vindos, que os jovens, como eu já falei no primeiro bloco, são o futuro da nossa religião e a gente precisa de vocês no terreiro. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente está procurando esse caminho é aonde a gente vai frequentar,
Qual terreiro que eu vou frequentar? Por onde eu começo? E acho que isso é uma das grandes dúvidas dos jovens, né? Como que eu faço essa escolha? Eu acredito que referência é muito importante. Você ter pessoas próximas de você, caso você tenha alguém próximo de você, que você sabe que frequenta um terreiro, que você conhece, que você gosta dessa pessoa, que você confia na opinião dela, eu acho que aí já é um bom começo. Porque se tem alguém próximo, se tem alguém que você conhece, alguém que você sente a energia dessa pessoa, acha que é uma pessoa legal, acha que é uma pessoa que vai te fazer o bem, que não te passaria para trás, que não te enganaria, pergunta para ela onde é o terreiro que ela frequenta. Pede para frequentar o terreiro. Eu acredito que o primeiro passo é frequentar um terreiro. Eu acredito muito nessa ideia de que a gente começa através do sentir e depois a gente busca o racional e o estudo. Para tudo na minha vida, eu caminho dessa maneira. Primeiro eu sinto, vejo, experiencio e aí depois eu vou buscar estudo e conhecimento através dos livros, através de palestras, através do mental. Então, é muito importante que você frequente um terreiro. É muito importante que você conheça. E não pense que se alguém, te convidou, se alguém indicou, você é obrigado a ficar naquele terreiro. Você não é obrigado a nada. É muito importante, como eu já falei aqui, que você sinta a energia. Então, se permita a conhecer um terreiro. Eu sei que agora a maioria dos terreiros, pelo menos aqui em Campinas, estão fechados, a gente está numa fase difícil, mas assim que a gente puder voltar com os terreiros, eu aconselho que você vá pisar, a gente fala muito disso, Pisa no chão do terreiro. Nada como pisar no chão do terreiro e você sentir a energia daquele lugar. Primeiro, para ver se é isso mesmo que você estava esperando, se era isso mesmo, se é isso mesmo que você quer, se é essa energia que você está procurando. Então, sente a energia do terreiro, sente o atabaque tocando, como que bate, como que as batidas do atabaque tocam em você, sente o cheiro da defumação, escuta os pontos, passa por uma consulta, se você quiser vai com os seus pais, passe por uma consulta, experiencie. E não precisa ser um só. Se você quiser, vai mais do que um, mas é importante que você experiencie isso e você, através do seu sentir, da sua experiência, do seu coração, escolha a sua casa. Depois que você fez essa escolha, passou por essas experiências, aí sim, eu acho que é muito importante buscar o estudo. Aí, depois que você sentiu, não, essa é a minha casa, a Umbanda é o caminho que eu quero escolher, aí a gente começa um estudo. Eu vejo muitas pessoas já se matando de procurar informação na internet, lendo livro, virando rato de estudo de Umbanda, mas não foi a um terreiro ainda, acreditando que precisa ter muito estudo para chegar num terreiro. E como eu falei, eu acredito no contrário. Vai experienciar, vai sentir, vai se ver se aquilo é o que você realmente está precisando e aí você vai buscar o estudo. E aonde a gente busca o estudo? Eu acho muito importante você conversar com os pais da casa e entender qual é a linha de trabalho da casa. E aí você vai perguntar para os pais da casa, que a partir daquele momento vão ser os seus orientadores, vão ser os responsáveis pelo seu desenvolvimento. Quais os livros recomendados pela casa para que você comece a leitura? Quais as palestras, quais os vídeos, quais as oportunidades que o terreiro te dá, se existe um desenvolvimento. Eu não estou falando que é proibido fazer outras leituras. Não tem que ser proibido. A Umbanda não tem que proibir nada. Eu acho que a gente tem livre-arbítrio e a gente tem que buscar esse livre-arbítrio. Mas é importante que você siga uma orientação. Se você escolher um terreiro, se você se sentiu bem ali, aqueles pais, aqueles responsáveis, aquelas mães vão saber te orientar, vão ter os livros e aí você, com a sua experiência, com o tempo, você vai conseguir ter o discernimento do que é importante você estudar, do que é verdadeiro e do que você pode deixar. Então, esse estudo, eu acredito que ele tem vindo depois dessa experiência, dessa vivência. Depois que você estudou, então você já está no terreiro, já está pisando, está começando ali no desenvolvimento, está estudando, está buscando informação, eu acredito que você tem que começar a vivenciar a Umbanda. E quando eu falo vivenciar a Umbanda, não é só no terreiro.
você tem que entender que a partir desse momento que você fez essa escolha, que você está se sentindo bem, você é um filho de Umbanda. E como filho de Umbanda, você tem que levar a Umbanda para além da gira, né? Porque a gira é uma vez na semana. E os outros 6 dias da semana, como você se comporta, o que você faz? Então, se você está buscando esse desenvolvimento, se você está buscando cada vez mais crescer dentro da religião e você percebeu que é isso que você quer, viva a Umbanda nas outras horas, nos outros dias que você não está no terreiro. E como que a gente faz isso? Vivendo na caridade, aprendendo a fazer a caridade, aprendendo a ter respeito aos mais velhos, ter respeito às opiniões diferentes, aprendendo a ter respeito a todos que estão ali na casa, aprendendo a ter amor por todo mundo, aprendendo a ter ética, né? Aprendendo a cuidar do seu corpo, porque o seu corpo, ele é a ferramenta para que você possa vivenciar, né? Se o seu objetivo lá na frente é incorporar, né, é dar as consultas, você tem que saber que você tem que cuidar desse corpo. Você tem que cuidar tanto fisicamente, quanto você tem que cuidar dos seus pensamentos, das suas atitudes, né? Então é muito importante esse aprendizado e esse cuidado que a gente tem que ter. E por último, eu queria falar que depois de tudo isso, você tem que entender que a partir dessa escolha, você é autorresponsável e você vai ter muitas responsabilidades. Não é porque você é jovem que você não vai ter responsabilidade dentro do terreiro. É preciso que você saiba quais são as suas responsabilidades. Isso o cambono-chefe pode te falar, os pais e mães da casa podem te passar. Você tem que ter responsabilidades. Quais são as suas responsabilidades? Pergunta para os dirigentes da casa, mas saiba que você vai ter que participar das giras, você vai ter que estudar, você vai ter que ajudar a contribuir com a casa, seja financeiramente, seja através de atitudes, você vai ter que ajudar a limpar a casa. Tem muitas coisas que você tem que ter essa responsabilidade. Não é porque você é jovem que você vai sair dessas responsabilidades. Se você se sente pronto o suficiente para seguir um caminho espiritual, saiba que você também tem que estar pronto para suas responsabilidades como tal. Aguenta aí que no terceiro bloco eu vou falar agora sobre os terreiros, os dirigentes, pais e mães de santo, o que a gente precisa fazer para que o nosso terreiro e a nossa religião seja cada vez mais atrativa para os jovens. Eu já volto. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie, Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, aqui na Rádio Sensorial FM. E nesse terceiro bloco vamos falar sobre os dirigentes, os presidentes, os pais, as mães de santos e todos aqueles que já estão caminhando dentro da religião, que já estão fazendo o seu trabalho nas giras e nos terreiros, e como que a gente pode se preparar para receber esses jovens e como que a gente pode deixar os nossos terreiros, as giras mais atraentes, para que esses jovens se sintam bem, para que eles queiram aprender. Acredito que um ponto fundamental que a gente tem que entender é que existe uma diferença
de aprendizagem, de linguagem, de velocidade entre os jovens e as pessoas mais velhas. Existe um gap aí, né? Muitos mais antigos, né? Os mais antigos, os que estão há mais tempo no terreiro, aprenderam de uma maneira diferente, com uma velocidade diferente, e o conhecimento ele era muito mais restrito há um tempo atrás, e não é muito tempo atrás. A gente está falando de um tempo onde não existia internet. Então, para você ter conhecimento, ou você buscava livro, e não tinha muito livros falando de Umbanda, você tinha que estar ali no pé de um preto velho, você tinha que estar ali com o seu pai e sua mãe, se desenvolvendo, perguntando. Então, o conhecimento, ele era mais difícil. Então, a gente tinha que ralar, né? Eu não, porque eu já sou desse tempo de internet, mas os mais velhos tinham que ralar para ter esse conhecimento. A gente não pode achar que os jovens são iguais, porque eles vêm de um momento onde a velocidade de informação é outra, onde eles encontram informação aonde eles quiserem. Basta escrever Umbanda lá na internet, vai vir muita informação. Então, a maneira como eles acessam essa informação é diferenciada. Então, se a gente quer ter mais jovens dentro do terreiro, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. A gente tem que entender que existe esse gap, existe essa diferença e que eles vão buscar essa informação aonde quer que vá. Então, a gente já tem que saber disso, né? E não tem que tentar mudar isso. Essa é a realidade. A gente tem que adaptar. Eles vão se adaptar respeitando os mais velhos e os mais velhos também precisam se adaptar a essa nova realidade. Acredito também que o acolhimento é a coisa mais importante nesse momento. Os jovens, e não só os jovens, todos nós, pós-pandemia, com essa vida louca que a gente está vivendo, a gente está precisando de carinho, a gente está precisando de colo, a gente está precisando de pessoas que nos escutem com amor e com carinho, sabe, com atenção. Então, a gente tem que estar preparado para dar acolhimento a esses jovens. E como que a gente pode dar esse acolhimento? Na empatia, na compreensão, mostrando que eles são bem-vindos, mostrando que o entusiasmo, a vontade deles é bem-vinda, tendo paciência para ensinar, tendo paciência para explicar, porque às vezes tem coisas que a gente está tão cansado, que a gente já sabe, e que a gente acha, eles já deveriam saber disso, esse é o mínimo. Não, não tem isso. Nós precisamos passar esse conhecimento. Se a gente quer cada vez mais pessoas, se a gente quer que o preconceito diminua, a gente tem que ter paciência e a gente tem que ter muita boa vontade de explicar. E aí entra uma outra coisa que eu acho importante. Além do acolhimento, do colo, de ser um lugar onde os jovens se sintam abraçados e sintam confiança e sintam que eles podem ser eles mesmos dentro do terreiro, que existe essa possibilidade, eles têm que ver que existe conhecimento e facilidade em passar o conhecimento. A gente tem que parar de esconder conhecimento, porque como eu já falei, nessa velocidade com a internet, eles vão encontrar conhecimento em outros lugares. Então, por que não passar a sua experiência? Por que não passar o seu conhecimento? Por que não indicar livros? Por que não criar momentos de diálogo? E não aonde, eu sou a mãe, o pai, eu mando, eu tenho todo o conhecimento e vocês fiquem abaixo. Não. Num lugar de diálogo onde a gente possa escutar esses jovens e olhar para eles compreendendo que eles já são seres humanos com conhecimento, com verdade. Então, criar opções para que a gente possa passar esse conhecimento de uma maneira mais leve, de uma maneira mais prazerosa, de uma maneira mais atrativa, sabe? Num diálogo mais tranquilo, escutando mais eles. Então, eu deixo a pergunta, como que vocês estão passando o conhecimento no terreiro de vocês? Vocês têm lives, por exemplo, no momento que vocês não podem abrir o terreiro? Vocês têm giras de desenvolvimento? Como é feita essa gira de desenvolvimento? Vocês têm palestras no terreiro? Vocês têm momentos onde vocês podem chamar os jovens para conversar de uma forma aberta, de uma forma sem preconceito, uma forma sem julgamento. Isso é muito importante. Eles precisam encontrar nos pais, nos terreiros, no espaço que eles escolheram, esse acolhimento e esse conhecimento de forma acessível. Então, a gente precisa se abrir para isso. E por último, e não menos importante, eu acho que cabe a nós
passar responsabilidade para esses jovens. A gente precisa olhar esses jovens como seres capazes, né? A gente precisa começar a mostrar que existe sim responsabilidades. Eu falei sobre isso no segundo bloco, que o jovem tem que entender que ele vai ter responsabilidades. Mas cabe a nós, pais, mães, dirigentes, presidentes, né, os responsáveis do terreiro, passar essas responsabilidades pouco a pouco. Né? Sentiu que tem um pouquinho ali de confiança, sentiu que tem um pouquinho de segurança naquele jovem, passe uma responsabilidade para ele e mostre quanto é importante ter responsabilidade. Mostre que aos pouquinhos ele vai fazer algo e ele vai ser recompensado por aquilo, ele vai ter prazer por ter aquilo. Porque passar responsabilidade por passar obrigação, você tem que fazer isso, você tem que vir todo sábado, você tem que, isso não é atrativo. Eles vão preferir ficar em casa, na internet, estudando Umbanda na hora que eles quiserem. Não vai ter que ter uma hora para ir para a gira. Então, passe essa responsabilidade aos poucos, mostrando como é prazeroso ter responsabilidade. Como é bom, a partir daquele conhecimento eu tenho responsabilidade e eu vou ter os ganhos dessa responsabilidade. E se a gente fizer isso passinho por passinho, com certeza o terreiro vai ser um lugar mais atrativo. E lembre-se de diversidade. A gente precisa entender esse conceito de diversidade, né? De que os jovens vão chegar com uma cabeça diferente, onde tudo é mais livre, onde tudo é visto de uma maneira diferente. Então, se você ainda não entende sobre diversidade, no sentido amplo da palavra, no sentido de entender as diferenças e entender que existem pensamentos diferentes, se você não entende isso, vai estudar. Se você quer jovens no seu terreiro, vai estudar sobre diversidade, vai entender, porque isso é muito importante. E se você não sabe, pede para eles te explicarem. Eles vão dar uma aula sobre respeito e diversidade, eu tenho certeza. Eu adoro falar sobre esse assunto, eu estou muito feliz, mas agora é hora de trazer o meu pai para conversar com vocês. Vem para cá, Pai Joãozinho. Eu volto quinta-feira que vem. Muito obrigada e até quinta-feira. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Pessoal, bom dia, uma boa quinta-feira para vocês. Espero que sejam todos bem, agradecendo pela audiência, agradecendo a mãe Auren pelas informações, pai Ronald pelo espaço e a audiência, né? Vamos seguindo falando da nossa religião, das informações do interior. E hoje a gente vai falar com um grande amigo meu, que é o Marco. O Marco trabalha na Prefeitura Municipal de Campinas e está com um projeto maravilhoso com as comunidades de terreiro. Marco, bom dia, sua bênção, é um prazer estar com você aqui no programa. Você pode se apresentar para a gente, por favor? Benção, Pai Joãozinho. Eu sou Marcos Coelho, sou diretor de escola e atualmente estou como representante regional da Secretaria Municipal de Educação. Marco, por favor, conte do seu projeto com as comunidades de terreiro. Acho que foi uma coisa que eu nunca vi na cidade acontecer e você está fazendo de uma forma brilhante. Pai Joãozinho, a ideia do projeto era exatamente criar uma dimensão de divulgação sobre as religiões de matrizes africanas e, em primeira instância, pensar nos streams pelo fato de que eles permitem a questão da oralidade. Lembrando que as religiões de matriz africana sempre trabalham na discussão da oralidade e esse ponto é um ponto tradicional e é um elemento muito importante para a nossa religião e para o princípio africano de transmissão de conhecimento. Perfeito, Marco. O Marco não falou também, mas o Marco faz parte da casa de Umbanda do Pai José Carlos, da Mulher Sandrina, que são pessoas maravilhosas, que eu amo profundamente, que eu tenho um respeito profundo. Marco, você agora como umbandista,
Eu sei que você teve com algumas das pessoas mais velhas da cidade da religião, inclusive o meu babatologia, né? Conta pra gente o que é estar com os mais velhos, a sensação que você tem, o carinho, o respeito que eles passam pra gente. Pai Joãozinho, eu creio que a nossa religião de matriz africana, em especial a nossa específica, Umbanda, tem sido um trabalho muito importante estar junto aos mais velhos, aprender com os mais velhos, ter essa dimensão que também é uma dimensão africana, no sentido de respeito aos mais velhos, aos nossos ancestrais, a tudo que corresponde ao nosso passado, à nossa ancestralidade, às nossas capacidades e potencialidades que são respeitadas e pensadas por nossos mais velhos e por nossa ancestralidade. Marco, obrigado. Eu deixo a rádio à sua disposição quando você quiser vir divulgar mais alguma coisa, quando você for precisar de alguma divulgação, alguma mensagem. A rádio está à sua disposição. Agradeço pelo seu carinho. Você sabe que eu gosto muito de você, eu sou um amigo pessoal e na nossa religião isso é muito difícil, ter amizades verdadeiras, infelizmente, né? Muito obrigado, Marcão. Se você puder, por favor, deixar as redes sociais e algum contato, a gente agradece. Novamente, muito obrigado e parabéns pelo projeto. Pai Joãozinho, eu que agradeço. Primeiro, o respeito, o acolhimento, a sinceridade, a amizade e essa forma sempre respeitosa e carinhosa que você tem para comigo e para com a casa onde eu frequento, os meus pais de santo, Mãe Alexandrina e Pai José Carlos. Um grande abraço, muito obrigado. Nós temos o Facebook do nosso terreiro, tá como Templo Mamãe Oxum, Caboclo Sete Pedras e Caboclo Tajaé. Um grande abraço e muito obrigado por tudo. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom, gente, vamos seguindo aqui com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, esta quinta-feira. Hoje a gente vai falar também sobre uma ação muito importante que acontece em Campinas, que é o encontro de juventude de terreiro. Para isso a gente vai receber a Bianca aqui. A Bianca é uma das coordenadoras. O evento será na Fazenda Roseira. Bibi, bom dia, filha. Sua bênção. Conta pra gente um pouquinho do encontro de juventude. A bênção, Pai João e todos os ouvintes. O Encontro de Juventude de Terreiro, neste ano, está na sua 9ª edição, que tem o objetivo de reunir jovens religiosos de matriz africana e simpatizantes para discutir política pública pensando no combate à intolerância religiosa, principalmente no município de Campinas e região, na região metropolitana de Campinas, a partir das artes, do toque, do canto, da dança, dos jogos, da brincadeira, do rap, do funk, da poesia, do teatro. E aí a gente desenvolve ações que pensam esse combate da intolerância no nosso município e na região toda em volta de Campinas. Bianca, conta pra gente qual foi a ideia inicial desse coletivo, como surgiu e a importância da juventude se preparar para a intolerância religiosa, para lutar contra o racismo. Bom, a ideia surge de uma necessidade de reunir e encontrar os jovens religiosos de matriz africana, A gente sempre vê nas sociedades os retiros e os encontros dos jovens católicos, dos jovens evangélicos, e nunca tinha tido esse encontro dos jovens religiosos de matriz africana, seja de Umbanda, seja de Candomblé, seja da Quimbanda, seja da Jurema e afins.
E aí esse encontro surge muito nessa necessidade de reunir essa juventude e pensar mesmo nesse combate à intolerância religiosa, ao racismo, né, religioso principalmente, que é tão agravante, principalmente para a juventude dentro das escolas, que foi o primeiro pilar que a gente começou a desenvolver e pensar a política pública, porque a juventude que está no terreiro também está nas escolas, e como que eles lidam com isso, né? Quando precisa ir de roupa branca, quando passa por algum ritual, por exemplo, de candomblé, que vai com a cabeça raspada, ou qualquer coisa do tipo que mude um pouco a estrutura do dia a dia daquela criança, daquele jovem. Então a gente pensa assim em formas de trazer essas discussões e pensar de forma lúdica como que a gente combate essa intolerância. E é claro, né, um coletivo como esse, que se reúne, que se articula, que em sua maioria são jovens negros periféricos de baixa renda, com certeza é uma luta revolucionária, né? Que a gente até brinca. A gente estuda porque a gente precisa mudar primeiro a nossa volta, né, a nossa família, os nossos amigos, o coletivo que a gente faz parte, para a gente conseguir mudar o mundo. Então a gente se reunir é uma forma, é um ato político, sim, que quando tem um jovem preto pensando e articulando, pensando no combate ao racismo, combate à intolerância, todos nós estamos, assim, sabe? Então é um encontro que neste ano vai para o seu 9º ano, com muita luta, né? E trancos e barrancos, principalmente pensando nessa pandemia, mas que está vivo, forte, que a gente pretende, em especial também esse ano, passar a fazer atividades anuais, não só o encontro como forte. Bibi, parabéns, viu, pelo encontro, por tantos anos fazendo esse trabalho e sempre lutando. Eu agradeço suas informações. E para encerrar, Bibi, por favor, passe as redes sociais, os contatos do encontro. Obrigado, viu, filho? Axé, gratidão, pai, Joãozinho, muito obrigado pela oportunidade da gente estar usando o veículo de comunicação para divulgar o Encontro de Juventude, e todos, né, nos sigam nas redes sociais, que é Juventude de Terreiro, RMC, Jovens de Terreiro, RMC. Gratidão, muita luta e muita axé para nós. Bom, pessoal, a gente vai para o nosso último bloco aqui do programa Umbanda Sem Fronteiras. Hoje a gente vai trazer também para conversar com a gente o Pai Eduardo. O Pai Eduardo é um dos coordenadores, idealizadores do Instituto Umbanda Sem Fronteiras, que agora retoma as atividades nos seus cursos gratuitos. Pai Eduardo, bom dia, sua bênção. Primeiro, obrigado por estar conosco, parabéns pelo seu trabalho. E conte pra gente um pouquinho sobre o Instituto, qual foi a ideia e os projetos. Olá, primeiramente peço a bênção do Pai Joãozinho e dos seus, que tem conduzido com muita sabedoria o programa Umbanda Sem Fronteiras pela Rádio Sensorial FM. Um bom dia a todos. Sou o Pai Eduardo Perales, sacerdote do Templo de Umbanda Harmonia e Luz de Campinas. Nosso projeto do Instituto Umbanda Sem Fronteiras começou em 2019, em uma união de 4 sacerdotes. Eu, o Pai Joãozinho, o Pai Davi de Omolu e o Pai Dermes de Xangô. Logo após, mais um sacerdote entrou para o nosso meio, que foi o Pai Carlos de Oxóssi. Começamos então a trabalhar com a Rádio Sensorial FM, onde é apresentado até hoje o programa Umbanda Sem Fronteiras com a supervisão do Baba Joãozinho. Então é com muito orgulho que eu tenho que Baba Joãozinho continua conduzindo, né, o programa Umbanda Sem Fronteiras pela rádio. E após o nosso programa da rádio, resolvemos montar um instituto onde os alunos pudessem estudar a Umbanda sem que fosse cobrado horrores para o aprendizado. Então nós criamos o Instituto Umbanda Sem Fronteiras, onde inicialmente começamos com as aulas presenciais antes da pandemia e após a pandemia com as aulas online. Daí então, pessoal, nós criamos uma plataforma de cursos através do umbandasemfronteiras.com.br e agora estamos retomando nosso padrão antigo de aulas online e presenciais. Então, Baba Joãozinho, para participar de nossas aulas, os alunos devem realizar doações mensais de cestas básicas que são destinadas a famílias carentes. Nestes anos todos, né, de Umbanda Sem Fronteiras,
nós distribuímos cerca de, em torno de umas 1.000 cestas básicas praticamente, né? Sempre contando com projetos internamente dentro dos nossos terreiros de Umbanda, né? Dos dirigentes dos terreiros que fazem parte do Instituto Umbanda Sem Fronteira, quanto propriamente do Instituto, né? Então o aluno ele tem a opção de fazer o Pix no valor da cesta básica, né? Ou doar de fato cesta básica. E para aqueles alunos que não têm condições de doar a cesta básica para fazer a aula de teologia de Umbanda, por exemplo, nós do Instituto doamos essa cesta básica a ele para participar da aula. Então é muito simples, né? Porque as aulas são as mais diversas, desde a história da Umbanda até os conceitos e rituais umbandistas. Tudo com muito respeito à diversidade, né? E para participar do Instituto e aprender mais sobre teologia de Umbanda conosco, deve acessar no site e acessar o nosso grupo de WhatsApp, né? Através do site que é www.umbandasemfronteiras.com.br. Então lá vai ter um botãozinho, né, de grupo de WhatsApp, basta clicar ali e pronto. Você já vai cair no nosso grupo do WhatsApp de teologia de Umbanda. Eu deixo aqui o meu axé, peço a bênção do meu pai Joãozinho, né? E a bênção de meu pai Xangô e os cumprimentos aos ouvintes da Sensorial FM e programa Umbanda Sem Fronteiras. Muito axé. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.